Olá, meu Mir, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar sobre SAF no Santos, sobre a reunião que teve no Conselho na terça-feira, sobre a possibilidade de SAF no time do Santos. Vocês podem ver que eu demorei para fazer esse vídeo, demorei bastante. Por que eu demorei para fazer esse vídeo? Dessa vez teve bons motivos, na real foi por conta de que eu queria consumir o máximo de conteúdo possível de fontes que eu confio, para poder trazer um vídeo bem estruturado para vocês. Para mim vale mais a pena demorar para gravar o vídeo de um tema e trazer informações sobre esse tema que sejam relevantes, do que simplesmente fazer um vídeo por fazer, para tentar aproveitar de um frenesi. Um recado que eu quero passar no começo desse vídeo. A gente está falando de um tema que quem ama o Santos tem que falar da melhor forma possível, tá? Porque é um tema que vai decidir o nosso futuro de uma forma muito mais irreversível do que apenas uma eleição. Então, ou esse tema tem que ser muito bem debatido e trazido ao público com seus riscos e qualidades e vantagens, ou é complicado, porque causar um frenesi e tudo pode fazer com que sócios aprovem coisas que possam ser danosas ao clube, sem explicar os riscos envolvidos a isso, tá? Então, eu quero fazer esse vídeo de uma forma bem tranquila, completa e mais cuidadosa possível. Para isso, já peço o like, curtida, sua inscrição, para poder continuar aqui o vídeo, para a gente poder sempre espalhar um pouco mais de informação, de opinião da melhor forma possível, tá bom? Vamos lá, meus queridos, eu tenho que deixar primeiro claro que esse vídeo eu fiz com maior embasamento nas notícias do Musset da Gabi. Claro que outros veículos apoiam, como por exemplo o Diário do Peixe, né, que trouxe informações também sobre o valuation e tudo mais. Mas vamos falar das informações que temos até agora sobre a SAF do Santos, tá? Vamos lá, o que foi debatido nessa reunião do Conselho? Primeiramente, essa reunião do Conselho foi uma reunião que começou de uma forma bastante esquisita, porque circulou a notícia que era uma reunião onde os celulares não seriam permitidos. Então, além de não ter televisionamento para membros, né, porque várias reuniões do Conselho Deliberativo já tiveram transmissão para os sócios dentro do site do Sócio Rei, essa não teve. Já faz tempo que não tem, na realidade. Não teve convite à imprensa nem nada do gênero. E mais do que isso, inicialmente estavam proibidos celulares, tá? Se proibiram celulares dentro do negócio, falaram que não poderia ser transmitido. No final, se permitiu celulares. Então, havia conselheiros transmitindo informações de dentro da própria sala do conselho, por isso que tanta gente sabe do que aconteceu lá. E aí eu quero deixar claro uma palavra-chave para esse vídeo, e a palavra-chave desse vídeo é jabuti, tá? Então, sempre que eu estiver falando de jabuti, aumentem sua atenção para esse vídeo e vocês vão entender o porquê. Nessa reunião, basicamente, teve a presença do Rodrigo Monteiro de Castro. O Rodrigo Monteiro de Castro é um advogado bastante importante, advogado, se não me engano, que participou no processo de SAF no Botafogo, no Vasco, em alguns clubes, e ele tem essa expertise, esse know-how. Inclusive, ele citou que algumas SAFs foram mal feitas e que isso seria uma questão irreversível, que o processo de SAF feito em outros clubes aqui no Brasil, né, e ele não citou o nome, mas dá pra você entender que é o Botafogo e o Vasco, foi mal feito. Então ele fala do Vasco para 777, né, que o clube teve que ir na justiça reaver as condições de recuperar o próprio clube. E do Botafogo, que a gente vê essa confusão que tem aí com o jogador indo pro Nottingham Forest, voltando, indo pro Lyon, voltando, e tudo que tem acontecido, né? Então ele mostra e traz essas falhas na visão dele, né, na montagem dessas SAFs e tudo. Então, bom, tivemos a presença dessa pessoa. E ele, por ser um especialista de SAF, recebeu perguntas importantes. Então, que tipo de perguntas? Como é que seria o modelo associativo de uma SAF? O nosso hoje, né, o nosso regulamento, né, do clube, ele prescreve que possa haver SAF ou tem que ter uma adaptação, né, no nosso conjunto de regras dentro do nosso clube. E aí ele até cita que, na opinião dele, deveria sim ter uma adequação, porque hoje ele é dúbio, né? Algumas pessoas entendem que só pode ter 49% do clube, outras pessoas entendem que pode se adquirir mais pelo regulamento atual. Então, há uma ala do conselho que acredita que não tem que passar por nenhuma readequação, alguma que acredita que tem dubicidade, que tem dúvida, né, se tem que passar ou não, e outra ala do conselho que acredita que tem que ter uma adequação dentro desse decreto de regras, dentro das regras do Santos atuais, para que seja factível a SAF sem nenhum outro problema jurídico no futuro. Então, há diferentes alas e a presença do Rodrigo foi muito importante por conta disso, tá?
Na reunião, então, também houveram questionamentos importantes. Uma delas foi sobre o valuation que o Santos recebeu da XP Investimentos. Um conselheiro perguntou por que só a XP Investimentos fez esse valuation. Por que perguntaram isso? Porque, para quem não sabe, a valuation da XP teria muito a ver, pelo menos são as informações recebidas, com o multiplicador de alguns valores relacionados ao Santos, tá? E esse multiplicador teria dado aqueles 2,2 bilhões que estavam na notícia diária do Peixe. Só que aí o ponto é, pô, um clube como o Santos, que ainda está em baixa, ele não deveria ser só precificado pelo valuation atual, né, por uma multiplicadora dos valores atuais. Ele tem que levar em consideração a história do clube, a história da marca, ser a marca que mais vende camisa internacionalmente, a imagem de Pelé, Neymar e todos os ídolos que tem. Então, se tem esse ponto, por que não tem outras marcas? Porque outras marcas não possam oferecer esse valuation, tá? Então isso é um ponto crítico levantado nesse debate aí dentro do conselho, pelos conselheiros, tá? Então já é um ponto pra gente ficar um pouco esperto, porque isso teve um valuation, tá? É um ponto bastante importante. Não houve apresentação de propostas oficiais, isso é uma coisa muito importante para ser dita, tá? Não houve a apresentação de propostas oficiais. Todavia, se notou muito que foi falado da aceleração do processo de virar SAF. Então, havia uma necessidade, parece que uma vontade por parte tanto do conselheiro, né, chefe lá, do cara que abre a parada toda, quanto do Rodrigo Monteiro de Castro, de falar que é possível fazer uma SAF em um mês, né? Eles falavam bastante disso, que com uma adequação rápida ali você conseguiria fazer o Santos virar SAF em pouquíssimo tempo. Um mês ali seria o suficiente para o Santos virar uma SAF. E isso foi começando a dar uma pulguinha atrás da orelha, porque querem do nada debater esse assunto. Porque assim, entendam, no dia a dia do Santos já está sentindo uma coisa estranha, tá? O Bussetti fala do Alexandre Cobra, que seria um funcionário que trabalha nas adequações ali de questões do clube, e falou que ele de fato tem trabalhado e os funcionários têm sentido que as coisas têm mudado. Então, se pedem para regular um relatório que antes não era tão formalizado, se pede para passar uma coisa por um documento, para uma área de compliance, algo assim, e os funcionários têm estranhado, parece que tem algo acontecendo. Então, esse debate de SAF já tem rondado os ares da Vila recentemente, e do nada se vem esse ponto. E aí vamos para uma informação que foi trazida pelo Mussetti ontem, que supostamente haveria interesse de alguns clubes dentro do Santos. Então, por isso que possivelmente teve esse aceleramento para querer aprovar as coisas rápidas. Mas aí, vamos começar a usar a palavra-chave. Jabuti. E aí a gente tem que começar a trazer o principal risco. Antes de falar de empresas e coisas positivas, eu quero trazer esse risco, tá? A votação no Santos é muito feita em bloco. Como assim em bloco, Rex? Vou dar uma explicação. Vamos falar que eu quero trazer aqui para o canal uma arte verde. Verde não, que ninguém gosta, né? Mas mudar a cor predominante do canal de azul escuro para preto. E aí deixar preto e branco o canal para ficar mais remetente ao Santos. Eu vou contratar o melhor thumb maker do Brasil. O maior videomaker do Brasil. Só que para isso, todo mundo que se inscreveu no meu canal vai pagar R$65 para mim. Tudo é positivo, que eu falei até agora. Menos se vocês pagarem R$65 para mim. Então, isso é o que a gente chama de jabuti. Jabuti é quando você tem um conjunto de uma lei grande, que parece muito positiva, que tem muitas coisas benéficas, mas tem um ponto lá, um jabuti, né, que é como um jargão da política utilizado, o qual faz com que alguém se beneficie, que exista uma contrapartida e tudo mais. Então, os conselheiros do Conselho Deliberativo falam para prever esses jabutis, que essa votação não seja feita da maneira regular em blocos, mas sim de maneira separada. Então vamos votar apenas os Santos poderem virar SAF, depois a gente avalia as propostas? Sabe? Dessa maneira. Por quê? Se há um medo, por exemplo, e agora é só um exemplo de, sei lá, tá lá que o Santos vai poder virar SAF, vai ter um aporte financeiro de não sei quanto, de tal, e que o presidente eleito vai se manter durante a SAF, dando chute. Ou que o presidente eleito só pode ser um membro do Conselho Deliberativo. E aí fechar mais o núcleo político do Santos. Sabe?
se é o medo de colocar-se algum jabuti ali no meio, que mude tudo. E aí tem dois riscos que eu quero trazer agora para vocês, público, sobre esse jabuti. O nosso querido presidente, Marcelo Teixeira, que agora nunca mostrou essa pressa e essa vontade toda na aprovação de uma SAF. Então sim, é muito de se estranhar que do nada existe um processo ainda que dê essa impressão de querer ser acelerado para se aprovar algo. Qual é o ganho do Marcelo Teixeira e do grupo político dele? Porque se for aprovada uma SAF, em teoria eles perdem poder. A gente pode ir por dois lugares. Ele quer de fato melhor para o Santos. É um pensamento. Não, ele quer sair como salvador da pátria mesmo, então ele vai vender, e aí nas ruas de Santos ele vai ser conhecido como o cara que salvou, porque ele percebeu que começou a dar muito ruim. Então, como ele percebeu que começou a dar merda no governo dele, ele prefere sair como salvador do que afundar junto com o Santos e afundar a imagem dele. Pode ser. Ou pode ser, e aí tá levantando só a hipótese, ninguém tá acusando ninguém de nada, que possa haver um jabuti ali no meio dessa proposta que continue dando poder à família Teixeira. Então, tem que ficar muito esperto nessa proposta, tá, gente? Torcedores, esse é o momento mais importante da história do clube. Porque a partir de que se vai mudar algo, né, no Santos, você tem que saber no que você está votando. Leiam bem as letras miúdas. Se tá querendo se passar rápido uma mudança, é porque possivelmente há pessoas interessadas nela. Então, fiquem espertos no que está sendo votado. Conselheiros, inclusive, falam, às vezes é interessante que a gente vote separado, porque às vezes tem um jabuti que ninguém vai querer votar, e aí a gente perde a chance de virar SAF por causa desse jabuti. Então, há também esse pensamento dentro da área dos conselheiros, tá? De acontecer o contrário, de recusar uma coisa muito positiva para o Santos por causa de um jabuti, tá? Mas eu quero alertar vocês do contrário. Eu, Rex, prefiro alertar vocês do contrário. Se houver um jabuti lá, a gente pode perder uma baita proposta de SAF, a gente pode perder muita coisa. Mas se for um jabuti muito perigoso pro time do Santos, eu vou ser sincero, é melhor se perder boas propostas do que se dar o clube na mão de que não pode ficar com ele. Então, tenham muito cuidado nessa votação. Tá? Muito cuidado. Essa é o chave, é o núcleo desse vídeo. O medo que temos que ter do que pode ser votado se essa votação acontecer em bloco. Tá? Esse é o cerne do vídeo, a parte principal do vídeo. Quais são os propósitos que essa votação como um todo que pode vir a chegar aos sócios tem como objetivo? E por que está chegando aos sócios? E quem teve o incentivo? E o que está inserido nela? Tá? Isso, conforme for saindo, se for saindo, vai lembrar, tá tudo muito prematuro ainda, mas se caso vier essa proposta, a votação, a gente vai ler e tentar apontar um possível jabuti nela, tá? E uma coisa que eu falo, eu sei que não é um tema mais legal do mundo, não é um tema mais divertido do mundo, mas quem ama o clube, procure e se informe por pessoas confiáveis que vão ler e se passar os verdadeiros riscos para vocês. E não por quem vai fazer frenesi na internet, falando, vamos virar SAF, vamos virar milionário. Porque é isso que afunda o clube. É esse o tipo de coisa que afunda o Santos. Tá? Então, tomem muito cuidado. Muito cuidado. Por fim, né, vamos falar de uma coisa mais positiva para melhorar o clima do vídeo. Supostamente, segundo as informações do site, existiriam 5 empresas interessadas no Santos, tá? Nenhuma teria feito uma proposta oficial, mas já havia um pedido para ver o modelo de negócio do Santos. Então, existe já essa procura aí para entender o modelo de negócio do Santos. E se suspeita que o grupo Blue, né, talvez do Chelsea, poderia, não é uma informação, mas uma suposição, poderia estar interessado no Santos. Isso porque já teve foto do Kia junto com o Marcelo Teixeira Filho, o dono do Chelsea também. Então, há essa possibilidade, tá? Eu, sendo muito sincero, tenho muito medo do Grupo Blue. Opinião pessoal, eu acho que o Grupo Blue pega o Strasbourg, não ganha porcaria nenhuma na França, não é relevante na França, é só uma barriga de aluguel pro Chelsea, então não queria que o Santos virasse isso. Já houve também o pedido de evolução do David, que foi muito facilitado pelo Santos, então eu tenho medo do Grupo Blue, deixando muito claro, eu tenho medo do Grupo Blue, não acho que
seria o melhor pro Santos, considerando o que é feito no Strasbourg, por exemplo, tá? Agora, sei lá, se do Liverpool tivesse afim, interessante o modelo de negócio do Liverpool, ou a PIF, ou a do Qatar tivesse afim, né, que eu acho que é o que até dá na Diário do Peixe, que é interessante. Mas vejam com cuidado, vejam com cautela, leiam no que vão votar. Que nem eu falei, esse vídeo não tá acusando ninguém de nada, pelo amor de Deus, não tem nenhum objetivo disso, mas pensem e leiam tudo pensando se alguém pode vir a ser beneficiado pelo que vai ser votado. Tá bom? Tomamos cuidado. Esse é o momento de maior cuidado e atenção que o Santista precisa ter. É isso, meus queridos. Peço seu like, sua curtida, sua inscrição. Muito obrigado. E agora eu fui.